Aleluia. Paz do Senhor, igreja. Amém. Glória a Deus. Eu gostaria de, antes de estarmos ministrando a palavra, perguntar se há alguém que nos visita nesta noite pela primeira vez. Levanta a mão assim. Temos alguém? Ali, aqui do lado de cá, Cássio. Eles vão entregar para vocês uma lembrança da igreja e a bênção de Deus. Amém? Eu ler, bora comigo, segundo livro das Crônicas, capítulo de número 7, verso de número 14. Na semana passada nós começamos a falar sobre um assunto muito importante, que é a oração. Nós tínhamos por propósito trazer o aspecto divino sobre esse assunto, como é que Deus olha para isso. E na de hoje nós falarmos sobre o aspecto humano. Como na quarta-feira passada não conseguimos chegar no finalmente, eu vou tentar fazer um resumo bem rápido daquilo que falamos na quarta passada, para que possamos compreender esse assunto hoje. Amém? Texto base para ele é segunda Crônicas, ou segundo livro das Crônicas, capítulo 7, verso 14. Diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? Já nesse texto nós temos uma noção da interação de Deus conosco. Não é simplesmente falar alguma coisa, que é o processo da oração. Precisamos, antes de falar, termos uma atitude em que Deus possa nos ouvir. E essa atitude, o texto chama de humilhar-se. Jesus tentou explicar isso quando fala de duas pessoas que foram para a oração. Uma era um fariseu, alguém que estava constantemente dentro do contexto religioso, buscando a presença de Deus, aprendendo sobre Deus. E ele chega até o Senhor em oração dizendo: eu faço isso, aquilo outro. Enquanto que o outro que chegou, aleluia, chegou dizendo: eu não sou nem digno de estar aqui. E ele consegue olhar para si e ver quem ele realmente é. Então, se formos entender o que é humilhar-se aqui, nada mais é do que isso: reconhecer quem realmente somos. E quando nós nos colocamos no mundo espiritual, nós vemos que ainda que façamos muita coisa, não somos merecedores de nada em relação a Deus, porque cometemos uma única coisa que aborrece a Deus, que é o pecado. Somente nós pecamos. Os animais não pecam, as aves não pecam, as plantas não pecam, nenhum outro ser vivente aqui na terra peca, apenas os seres humanos pecam. Para que nós possamos compreender bem essa questão de oração, precisamos relembrar a definição disso. Orar é quando alguém se dispõe em se aproximar de Deus através de palavras, através de pensamentos, através de atitudes, isso de uma forma particular ou em público. Então, orar não é apenas repetir algo, a oração não é apenas falar, e sim entrar em sintonia, se comunicar com Deus. Quando nós pegamos essa questão da oração e falamos a semana passada, nós usamos apenas um recurso para orar. Usamos muitas vezes
a alma e no automático ainda. Porque o texto diz que quando nós nos apresentarmos a Deus, nós devemos fazer isso de forma racional. Isso é com raciocínio, isso é com entendimento. E quando fazemos isso, estamos usando o recurso da alma que chama uma faculdade mental. Então a oração, usando apenas uma faculdade mental, não é o suficiente para alcançar Deus. Precisamos usar o Espírito para isso. E como é que eu oro em Espírito? Pastor, é falando em outras línguas? Não necessariamente. É quando eu me desprendo de tudo. É quando eu consigo me conectar realmente com Deus. E essa conexão com Deus reage de alguma maneira. Alguém chora, alguém tem expressões diferentes. Eu lembro de um moço que quando ele se conectava com Deus, ele caía no chão, apagava. Então cada um tem uma forma de responder essa conexão. Quando usamos apenas um recurso da fala, corremos um sério risco de não orarmos e sim rezarmos. A palavra rezar significa falar algo sem entendimento. Falo no automático. Eu acostumei a orar pela manhã, pronto, eu uso aquela oração de manhã. Quando eu pego uma oração escrita, talvez até bem escrita, e eu leio ela apenas para ler. Às vezes alguém pega até a oração que é chamado de Pai Nosso e repete ele ou ela sem nenhum tipo de entendimento, e aí não tem uma conexão. E quando eu começo a pensar sobre isso, eu vejo que a verdadeira adoração não é as palavras em si, segundo o texto, mas sim o tempo que eu gasto com Deus. Quer ver uma coisa? Eu fui fazer uma visita para alguém, e quando nós sentamos à sala para conversar, esse alguém tinha filhos pré-adolescentes, e eles tinham mais 2 amigos deles ali na sala, e eles não falavam nada, mas ficavam no celular o tempo todo. E eu achei aquilo meio estranho e perguntei para a mãe, disse: foi o que aí que eles não saem do celular? Aí a mãe corrigiu a menina e a menina disse: não, nós estamos conversando, mas no mundo digital. No mundo físico não temos assunto, no mundo digital nós temos. Então uma coisa é eu estar presente em um ambiente, outra coisa é eu estar participando daquilo. Uma coisa é eu ir para uma oração, ir para uma vigília, ir para um momento de consagração. Outra coisa é eu me conectar com Deus ali. Uma coisa é eu vir para a igreja, uma coisa é eu estar aqui no templo, outra coisa é eu sentir Deus, ou eu compartilhar com Deus aquilo que eu vim fazer. E aí quando eu comecei a pensar sobre isso, eu pude ver que oração é mais o tempo que eu gasto do que aquilo que eu falo. Porque quando a gente gasta tempo com quem a gente ama, é diferente. Às vezes não é nem muito de falar, mas sim o fato de estar ali. Semana passada nós falamos sobre essa questão do aspecto da salvação, o aspecto divino. Como é que Deus olha para isso? Porque se pegarmos o Antigo Testamento, nós vemos que não tinha esse negócio de oração como é nos dias de hoje. No Antigo Testamento o processo era diferente, a comunicação era diferente, Deus agia de forma diferente. Se pegarmos toda a Bíblia, nós vemos que Deus muda o jeito de agir com o homem 7 vezes. Nós chamamos isso de as 7 dispensações de Deus. Na primeira dispensação da inocência, Deus desce para falar com o homem. Na segunda, da consciência, Deus não desce. Deus olha para a questão consciência mesmo, usando referência de gente. E depois Deus vai mudando. Chega na lei, Deus manda regras, e aí nós vamos falar sobre isso hoje. E depois na sexta, que é a graça, é aquela que vivemos, e a última é no milênio.
O foco não seria essas dispensações, mas só para a gente entender. Nós vimos também na quarta-feira passada que o homem tomou a iniciativa de buscar a Deus depois que seus pais saíram do Éden. O texto diz que Caim foi invocar a Deus, Abel foi junto. Eles tentaram se aproximar de Deus. Eles entenderam e viram a necessidade de oferecerem algo a Deus. Caim pega o melhor da terra, aquilo que ele faz, produzindo frutas, verduras, hortaliças. Pega o melhor e vai ofertar para Deus. Abel, que trabalhava com ovelhas, pegou uma ovelha e levou para Deus também. Às vezes eu vejo alguém dizendo: não, o problema aí foi a oferta deles que estava errada, porque Deus recebeu a de Abel porque era um cordeiro, Deus rejeitou a de Caim porque era hortaliças, porque era questão de frutas, essas coisas. Mas se nós formos para a tradução judaica hoje, dízimos lá faz referência a isso, e não necessariamente a animais. Animais ficou restrito para sacrifícios e holocaustos. Vocês estão me entendendo? Amém? Quando vemos o desfecho desses dois buscando a Deus, vemos um desastre. Abel sem querer acertou, Caim sem entender errou. Deus recebe a de Abel e Deus rejeita a de Caim. O resultado você já conhece. Caim acaba matando Abel, saindo, se afastando. Depois disso Deus começa a interagir com o homem. E uma das coisas que eu parei para ver foi quando Deus mudou a estratégia. Agora Deus escolhe uma pessoa por nome Abrão. Deus se relaciona com ele. E Deus agora começa a fazer referência. Tanto que quando Moisés chega para Deus, diz: Deus, o que eu vou falar para Faraó quando ele perguntar que Deus que mandou eu vir aqui tirar o povo? E Deus chega para Moisés e diz assim: ó, quando você chegar lá, você vai falar o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Isso é, Deus se relacionou com algumas pessoas e o relacionamento deles se tornava referência para os outros. Deus só tinha acesso a eles nesse tempo. Aqueles que estavam à sua volta tinha o desejo de ser próximo dessas pessoas, porque elas tinham um relacionamento com Deus. Tanto que se pegarmos o Antigo Testamento, nós vemos que o ponto mais alto no contexto religioso era ser filho de Abraão. Se eu for filho de Abraão, eu tenho sobre mim uma bênção, a bênção que Deus deu a Abraão. Deus disse a Abraão: eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então ser amigo desse cabra era um privilégio. Tanto que os judeus não buscavam um relacionamento mais profundo com o Eterno, porque já estavam se garantindo sendo filhos de Abraão. E isso foi por muitos anos, até a manifestação de Jesus. Mas quando nós, nesse inteirinho, nós vemos uma coisa: Deus mudando de novo, e agora abrindo o leque para uma comunicação mais ampla. Deus falou com Abraão que o seu povo, a sua geração, ia para um lugar, ia ficar lá 4 gerações, depois Deus tiraria de lá uma grande nação. E assim foi. Foram 70 pessoas para o Egito, ficaram lá 430 anos, saíram de lá quase 3 milhões de pessoas, sob a liderança de um homem chamado Moisés. Deus vai até Moisés, Deus se manifesta a Moisés, Deus fala com ele, capacita ele no mundo espiritual, dá a ele um privilégio, um relacionamento tão íntimo, que eu particularmente gostaria de estar naquela época. Naquela época eles viviam em tendas, eles viviam em tribos,
Eram 12 tribos, 3 de cada lado, fazendo um quadrado. No meio tinha o tabernáculo. Na frente tinha as tendas de Moisés e de Arão. E toda tardezinha Moisés saía da sua tenda. Era um espetáculo para aquele tempo. Moisés ia caminhando até fora do arraial, pois ele havia feito uma tenda lá só para oração, só para comunhão. E apenas ele é quem ia lá, apesar de ser livre. E o texto diz que quando ele chegava nessa tenda, neste lugar de adoração, minutos depois descia uma coluna de fogo dos céus. O próprio Deus descia lá para falar com ele. Quantas vezes eu li esse texto e disse: Deus, esse cabra nem o Espírito Santo tinha, nós temos. Ele vivia em um tempo onde a manifestação da sua glória era restrita e hoje é livre. O que ele fez que não podemos fazer? Como ele alcançou tão íntima comunhão, com tantas restrições, e nós tendo tudo ao nosso favor, temos às vezes dificuldades até de sentir a presença dele. Uma das coisas que me chamou a atenção foi que Deus tinha uma íntima comunhão com ele. E aí Deus diz: eu quero alargar isso, eu quero ampliar isso. Aí Deus chega a Moisés e diz: Moisés, busca aí 70 anciãos. Eu vou compartilhar com eles a unção que eu dei para você. E os 70 ficaram cheios de Deus. Aí Deus chega para Moisés e diz assim: Moisés, eu estou querendo ficar mais próximo do povo. Só tem um problema: eles pecam muito, eles murmuram. Deixa eu definir murmurar para você. Murmurar não é reclamar. Murmurar não é estar insatisfeito. Murmurar é desafiar Deus. Quando faltava água, eles diziam assim: será que Deus tem poder para fazer isso aqui virar água para a gente beber? Será que Deus é poderoso para nos mandar carne? Será que esse Deus é poderoso para nos livrar da mão do exército? E eles murmuraram muitas vezes. E aquilo trouxe uma indignação perante Deus. E Deus chega para Moisés e diz assim: Moisés, não vai dar para eu caminhar com vocês não, mas eu não vou abandoná-los. Eu vou mandar um anjo ir com vocês. E esse anjo vai fazer tudo o que eu faria. E Moisés disse: não, quer anjo não, Jesus. Anjo não. Se o Senhor não for conosco, não sairemos daqui. Se a tua presença não nos acompanhar, não faz sentido a gente caminhar. E Deus ouve Moisés e diz: tá bom, eu vou fazer uma coisa então. Eu vou estabelecer algo para que eu consiga estar no meio deles sem matá-los. Eu vou estabelecer holocausto, sacrifício. São duas coisas distintas. Sacrifício é quando eles receberem algo por gratidão, eles me oferecem alguma coisa, apesar de tudo ser meu. Mas é só a forma deles se manifestarem, serem gratos. Holocausto é quando eles perceberem que erraram, e uma demonstração de arrependimento será oferecida. Então os rituais de sacrifício e de holocausto, não é que Deus precisa de alguma coisa, é que Deus quer ver comportamento de alguém.
Então, se eu estou grato, eu pego algo e ofereço a Ele. E o interessante é que Deus estabelece princípios para isso, querendo trazer uma qualidade de relacionamento. Então não poderia ser feito de qualquer maneira. Deveria ter coisas específicas, animais específicos, tempos para isso. Tanto que Deus foi tão preciso que Ele disse: olha, se você tem uma condição boa, traz uma boa oferta. Novilho. Não tem condições para um novilho? Traz um cordeiro. Não tem condições para um cordeiro? Traz um casal de pombinhos. Não tem condições para um casal de pombinhos? Traz um punhado de farinha. Só tem um detalhe: para se relacionar comigo, não dá para ser de mãos vazias. Porque de mãos vazias você está sendo ingrato. Você não está demonstrando nenhum tipo de sentimento. Não está demonstrando gratidão. Não está demonstrando arrependimentos. Tanto que Deus, quando vai buscar ou implantar esse meio, Ele deixa claro o seguinte: olha, toda alma que pecar, essa morrerá. Mas agora eu transfiro esse pecado para um animal, e ele morre no seu lugar. E assim eu consigo caminhar no meio de vocês. E aí Deus chama Moisés e diz: Moisés, eu quero manter aqui uma intimidade precisa com esse povo. E nós vamos trabalhar nisso. E a primeira coisa que Deus implanta nessa questão de relacionamento mais íntimo é um culto chamado culto da Páscoa. A Páscoa, ela começou já na saída do Egito. A última praga estabelecida, praga para os egípcios. Para os judeus não era praga. Para os judeus era privilégio. Porque o Senhor disse a Moisés: diga ao povo que à meia-noite vai passar o anjo do Senhor, e todo filho mais velho, o primogênito, será morto. Desde animais, tudo, ser humano será morto. Porém, na casa em que eu passar e tiver o sangue no umbral da porta, aí não vai acontecer essa mortandade. Tanto que os judeus até hoje colocam nos umbrais da sua porta, no batente dela, 3 textos de Deuteronômio. E todas as vezes que eles passam por ela, eles tocam naquilo, para se lembrarem do cuidado de Deus para com eles. Uma coisa que me chamou a atenção foi que até então não tinha um calendário judaico, hebraico. E aí quando Deus chega para Moisés, Deus diz para Moisés o seguinte: olha, hoje mesmo, nós vamos começar a cronometrar o tempo. Esse será o primeiro mês. Coloca aí aquele dos calendários para mim. Eu leio. Olha lá, ó. Primeiro mês do calendário hebraico, Nissan. No calendário gregoriano, que é o nosso, é entre março e abril. Deus chega para Moisés e diz assim: olha, eu quero ter um relacionamento mais estreito com eles, mas deixa eu estabelecer como vai funcionar. No 12º dia, isso é, no dia 12 do mês de Nissan, do primeiro mês do calendário judaico, vocês vão até os seus animais e separam para mim um cordeiro. Escolhe um.
Esse cordeiro não pode ter mancha nenhuma, ele tem que ser de uma cor só. Esse cordeiro não pode ter nenhum tipo de doença, tem que ser sadio. Você escolhe, separa ele, dá um tratamento diferente para ele, porque no dia 14, isso é 2 dias depois, na parte da tarde, nós vamos celebrar esse culto. Observa-se que Deus marcou um culto, e para que participasse desse culto, deveria fazer algumas coisas antes, durante e depois. No dia 14, isso é 2 dias depois, eles pegavam aquele cordeiro, levavam para o lugar do sacrifício. Ali os levitas iam cortar a veia dele, a artéria, tirava todo o sangue, pegava aquele sangue, jogava dentro do altar, pegava a gordura, as vísceras, jogava dentro do altar, e quando jogava aquilo, que eu posso dizer hoje, uma churrasqueira grandona, saía uma fumaça, e o texto diz que Deus, quando inalava aquela fumaça, e às vezes eu até brinco, se Jesus gosta de churrasco, quem é que não gosta? Aleluia. E quando ele sentia aquele cheiro, ele sabia a intenção de quem estava ofertando, se era boa ou má. Tanto que Jesus disse: quando você for trazer uma oferta, e te lembrares que o teu irmão, não é nem você, o teu irmão tem alguma coisa contra você, vai até ele, se conserte, porque senão a sua oferta não fará sentido. E o que me chama a atenção é que no dia do culto já precisava fazer alguma coisa. Antes de ir cultuar, precisava ir lá na prateleira, na despensa, tirar todo o fermento. E ele passaria 7 dias. Quantos dias? 7 dias comendo pão sem fermento, bebendo ervas amargas. Posso dizer hoje, uma limonada sem açúcar. Deveria estar dentro de casa, na oração, no jejum e na consagração por 7 dias. Esse era o culto. Durante esses 7 dias, eles estavam ali apenas para agradecer a Deus, porque o filho mais velho de sua família não morreu. E quando eu começo a pensar sobre isso, eu vejo que às vezes nós não entendemos a proposta desse momento de comunhão. Eu vou para a igreja, vou no dia do culto, eu preciso pelo menos, na hora de levantar, já me preparar. Quer ver uma coisa? Quem já veio para o culto aqui na prova, atribulado? Já veio? O culto não é diferente? É ou não? A gente não tem mais sensibilidade em ouvir Deus? Tanto que alguém, quando vê a gente chorando, já fala: ih, pastor está na prova, está chorando, está na prova. Porque somos mais sensíveis, porque nos tiraram de uma zona de conforto. Quando estamos bem, está tudo bem. Numa grande maioria vem, ele vai avaliar a música, ele vai avaliar quem está falando, e às vezes ele sai ainda reclamando. Sabe, Salomão diz: quando a gente não tem fome, até o manjar é ruim. Mas quando estamos necessitados, qualquer comida serve. Quando eu parei para observar isso,
Deus ampliando a sua vontade e necessidade de se comunicar. Deus chega para Moisés e diz assim: Moisés, agora eu preciso de um lugar para estar com eles. Agora eu preciso de um lugar, um ambiente de adoração, um ambiente onde eu tenha facilidade de alcançar eles, de ter comunhão íntima com eles. Agora não é apenas o que eles farão, e sim aonde eles estão. E aí Deus diz para Moisés: Moisés, você vai fazer um lugar que vai se chamar tabernáculo. Coloca aí aquela outra imagem. Tabernáculo. É isso aqui, ó. Olha o que Deus trouxe ao meu coração. Ambiente. Está vendo o lado de cá? Aquela cerca. Fora da cerca, lugar comum. Todos poderiam estar. Quem ia adorar ficava do lado de fora, não podia entrar dentro. Quem ia oferecer o seu sacrifício chegava até a porta ali, mas não entrava, só os levitas entravam. Do lado de dentro da cerca se chama átrio. É um lugar onde os levitas iam estar trabalhando, fazendo com que aqueles que estavam ofertando chegassem até aquele que estava recebendo, que era Deus. Se pegarmos lá naquela imagem, nós veremos que na entrada tem um altar de bronze. Se pegarmos aqui, veremos melhor. Esse altar de bronze tinha que ter 2 hastes para ser carregado por gente. Esse altar deveria ter 4 chifres, um em cada ponta. E isso é bem legal. Eu lembro de quando Davi deu uma ordem para o seu filho, para que pudesse punir alguém, e esse alguém, sabendo desse mandamento, ele correu até o templo e segurou, tocou nesse chifre. E se alguém tocasse nesse chifre, não poderia relar nele, porque se relasse nele, o próprio Deus é quem matava. Quando alguém, um judeu, ia oferecer o seu sacrifício, ele levava lá o seu cordeiro, chegava até a entrada, um levita pegava o cordeiro e imolava ele, isso é, cortava a sua artéria. Tinha ali mesas para que eles pudessem fazer esse trabalho, que hoje nós chamamos de açougueiro. Eles ofereciam lá naquele templo, eles sujavam-se, mas na presença de Deus não poderiam estar sujos. Por isso Deus mandou eles fazerem essa pia de bronze que ficava atrás do altar. Essa pia de bronze era para os levitas se banharem. Ninguém mais poderia utilizar aquele lugar, apenas eles. E aí eu já vejo Deus estabelecendo 3 níveis de comunhão. Quantos? 3 níveis. O primeiro nível era esse, dentro do átrio. E era uma galera que tinha acesso, todos os levitas, toda a tribo de Levi poderiam entrar ali. E aí Deus fez algo mais restrito. Está vendo aquela cabaninha lá em cima? Ela se amplia aqui. E ela é dividida em duas repartições. Essas repartições eram repartidas com linho finíssimos, com a imagem de querubins de asas abertas. Essa primeira repartição é chamada de lugar santo. Ali levita não entrava, apenas sacerdotes. Nesse lugar Deus mandou fazer ali 3 utensílios. O primeiro deles, o menorá, que é isso aqui, essa haste. No dia da consagração, uma vez ao ano, Deus descia dos céus em forma de nuvem de fogo e acendia esse menorá.
Esse fogo tinha que ficar aceso o ano inteirinho. Poderia até fumegar, mas não podia apagar. Os sacerdotes tinham escalas diárias para trocar o azeite que era feito especificamente para isso. E eles tiravam a borra com uma pazinha, com uma mãozinha chamada espevitadeira. Eles tiravam, acrescentavam mais azeite e vinha com a outra ponta e acendia novamente. E esse processo deveria ser feito todos os dias. E se eu trouxer uma simbologia para nós hoje, Deus usa esses momentos do culto para nos acender. E essa chama tem que estar acesa, não pode apagar. Tem que estar acesa dentro da gente. E para que se mantenha acesa, nós precisamos de uma manutenção diária. Precisamos tirar borras, precisamos tirar coisas que nos suja, que atrapalha de Deus ter acesso às nossas vidas. Outra coisa, Deus mandou ele fazer uma mesinha. Com essa mesinha tinha 12 pães, sem fermento. Esses pães eram trocados semanalmente, e apenas o sacerdote podia comer desse pão. Se outrem comer, morreria. Esse pão representava para Israel o cuidado nas coisas, na alimentação. Posso até trazer para hoje, na vida financeira deles. E o último utensílio, que é uma mesa. Essa mesa, que é chamado de altar de incenso, tinha uma gradinha. Como é que chama aquela grade de churrasco mesmo? Grelha, né? Grelha. Hoje eu estou com vontade de comer carne. Se você tiver um churrasco lá em casa, convida eu depois. Pegava essa grelha, tinha furinhos. Pegava umas bolinhas de incenso, acendia elas, jogava ali dentro. Aquele cheiro perfumava aquele ambiente. Tinha também um incensário, aonde se colocava esses incensos dentro, e ele saía fumaça. Esse incensário só era usado uma vez por ano, não mais. Terceiro nível de intimidade, o Santo dos Santos. No Santo dos Santos tinha 2 móveis. Esse, uma caixinha de madeira revestida de ouro. Isso é uma réplica dela. Dentro dessa caixinha tinha as 2 tábuas que Deus deu a Moisés no monte. Tinha o maná que Deus mandava todos os dias pela manhã. Tinha também a vara que floresceu, a vara que era de Arão quando houve uma rebelião, ela estava dentro. E o outro utensílio era essa tampa, uma tampa similar a essa. Em cima da tampa tinha 2 querubins de asa aberta, olhando para ela. Essa caixinha se chamava Arca do Concerto. Essa tampa se chamava propiciação, ou propiciatório. Era colocado em cima da arca. E aonde esse instrumento estava, ali estava a presença de Deus. Para você ter uma ideia, teve 2 curiosos, abriram para ver, morreram também. Teve um outro que estava carregando, quando foi para cair, ele colocou a mão, morreu também. Quando essa arca foi levada para os filisteus, aonde ela passava, ela trazia um rastro de destruição. Quando ela trouxe novamente, foi para a casa de um camarada que nem foi convidado para estar, nem habilitado era. Mas ele tinha um coração voltado para o Senhor. E Deus abençoou a vida dele de uma forma esplêndida, notória. E depois foi lá para o palácio, quando Davi já tinha construído,
um lugar para ele, Salomão veio e levou para o templo. Eu estou tentando dizer para você o seguinte: para que eu fale com Deus hoje, teve todo um processo para chegar hoje. Muitas pessoas morreram tentando fazer o que nós talvez não valorizamos quando fazemos. Muitas pessoas tentaram fazer do seu jeito, tiveram sérios problemas. Tanto que quando Deus, esse processo aqui, aleluia, do tabernáculo, ficou até a manifestação de Jesus. Apenas um homem podia entrar no terceiro nível de adoração, que era uma comunhão íntima lá no Santo dos Santos. Apenas o sumo sacerdote, ninguém mais. E uma vez por ano, levitas podia ter acesso ao átrio, o sacerdote podia ter acesso ao lugar santo, mas no Santo dos Santos, apenas o sumo sacerdote uma vez por ano. Com a manifestação de Jesus, ele disse: agora eu quero ampliar isso para todos os que crerem no meu nome. Jesus veio, passou o seu ministério. Vocês já pararam para pensar? Pensa comigo. Jesus não é Deus? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Sendo Deus, havia necessidade de ele orar? Jesus revolucionou o sistema religioso da época, porque todos eles tinham salmos para oração, citavam livros para reuniões. Glória, agora ampliou aí, era um só, agora é dois. Mas Jesus, quando está com seus discípulos, praticamente todos os dias eles diziam assim: ó, vocês fiquem por aqui, que eu vou gastar um tempinho com o Pai orando. Talvez os discípulos disseram: que negócio é esse? Como assim orando? Ele não vai citar nenhum salmos? Ele não vai ler nenhum livro? Ele não vai utilizar o método judaico para isso? Material e certificado para você que quer se destacar no mercado de trabalho. Se liga só. No primeiro dia, aleluia, os primeiros passos na linguagem, e a gente vai... Você quer se certificar no mercado de trabalho? Está aí a oportunidade. E alguém podia dizer: fala Deus, né? Sabe o que me chamou a atenção? Olha o nível de comunhão da oração de Jesus. Um dia Jesus falou assim: eu vou mostrar na prática para eles o que é orar. Chamou três, Pedro, Tiago e João. E o texto diz que eles subiram ao monte para orar. E cá entre nós, subiam ao monte porque não tinham um templo para ele orar. O templo não era para o conceito religioso, não era para ele. Não tinha igrejas naquela época. E agora Jesus está lá no Monte Tabor. O texto diz que os três estavam com os olhos pesados de sono, estavam dormindo, porque eles não tinham a comunhão, a conexão. O texto diz que eles só receberam o Espírito Santo depois, não antes. De repente, diz a Bíblia que Pedro, esfregando o olho, olha para Jesus, o rosto de Jesus brilhava, o corpo de Jesus brilhava. De repente veio uma fumaça no meio deles. Pedro não entendeu nada. Quando Pedro vê lá Moisés e Elias, Pedro ouve eles falando com Jesus. Olha o nível de comunhão na oração. O corpo dele glorificou-se,
pastor, foi só Jesus? Foi não. Miller também tinha isso. Eu já pedi tanto para Jesus esse negócio, eu acho tão top. Naquela época que não tinha muito a questão digital, uns anos atrás, as orações eram diferentes. A gente se reunia, 10, 15, 20 pessoas, depende, e cada um tinha o seu momento de oração. Geralmente a gente dava a mão ou dobrava, ajoelhava na cadeira, e um falava, orava. Na hora que ele terminava, o outro orava. Na hora que ele terminava, o outro orava, e vai. E eles faziam isso no século 17. E aí diz a história desse camarada que todo mundo orava, mas quando chegava a vez dele, a glória de Deus descia tanto que ninguém conseguia ficar no ambiente. Todo mundo saía, porque era muito forte a presença de Deus. Tanto que chegou alguém e disse assim: rapaz, hoje eu fico. E ele grudou na cadeira, e a cadeira ia para fora. Você já foi perto de um som muito forte, que a gente sente vibrar? Já passou por isso? Mais ou menos isso. As ondas sonoras, porém não alto como comumente ouvimos ou sentimos isso, mas aquela pressão colocava para fora. O interessante é que Jesus mostrou de uma forma prática o que Deus espera de nós. Se pegarmos os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, vai ter um registro de apenas 50 dias de Jesus. Desses dias, 1/3 Jesus está orando. Jesus está falando com Deus. Mas ele era Deus. E aí Jesus chega ao ponto de dizer assim: eu não falo nada que o Pai não me mandou falar. Eu não faço nada que o Pai não me mandou fazer. Olha o grau de intimidade. Então deixa eu simplificar para terminarmos. A oração no aspecto divino. Quando alguém se dispõe em estar na presença de Deus, Deus espera alguns comportamentos. Jesus resumiu para aquela mulher samaritana dizendo: o Pai procura verdadeiros adoradores. Quem são estes? Os que adoram em espírito e em verdade. Adorar em verdade é expressar o que realmente está sentindo, é colocar para fora aquilo que está escondido dentro. Pode até mudar a imagem aqui. Em espírito é quando eu não condiciono situações que estão à minha volta. Eu estou com dor de cabeça, não vou. Eu estou com um problema nisso, não vou. Eu estou com um problema naquilo, não vou. Eu estou insatisfeito, eu não vou. Não, cara, adorar em espírito, nós brigamos contra isso. E buscamos entender. Eu tenho um relacionamento com Deus no mundo espiritual, mas de uma forma em que eu entenda. Olha a oração no aspecto humano. Eu vou para a presença de Deus, eu não vou com uma lista de pedidos e agradecimentos. Eu vou para a presença de Deus querendo gastar tempo com Ele. Independente se eu for falar alguma coisa ou não. Independente se eu for chorar, se eu vou gritar, se eu vou... Independente, eu não estou preocupado com o que eu vou dizer perante Deus. Eu estou preocupado de estar na presença dEle. Porque se eu estiver na presença dEle, muda todo o cenário. Quando Jesus morreu, diz o texto bíblico, quando Ele disse assim: Pai, está consumado, terminei, finalizei, eu entrego o Senhor meu espírito. Aquele véu que estava separando o santo dos santos foi rasgado.
de alto a baixo. Deus estava dizendo assim: agora não será apenas o sumo sacerdote que pode entrar no terceiro nível de intimidade. Agora quem crê e acreditar pode. Agora não é mais uma vez por ano, agora é todas as vezes que eu fizer isso. Independente se é um dia, se é dois, se é uma vez por ano, independente do tempo. Fica de pé comigo. Deixa eu dar uma dica para você, para o seu culto ter sentido. Quando eu levanto pela manhã, eu vou falar com Jesus. Deus, direciona o meu dia, porque essa noite eu terei um encontro com o Senhor. Só para você ter uma ideia, quem aqui já namorou alguma vez na vida? Levanta a mão assim. Ninguém namorou? Eita, vocês são crentes mesmo. É que namoro não tem na Bíblia, pastor, só tem noivado. Então tá bom, quem já noivou uma vez. Lembra da época que a gente era apaixonado? Lembra da época que a gente tinha restrições para estar perto da pessoa que amávamos? E no dia que podíamos, nós nos preparávamos. Aquele dia, a escovação era mais íntima, enxaguante bucal era meio litro, perfume, meu Deus. Essa camiseta ficou bom? Ficou não, deixa eu mudar. Ficou boa essa roupa? Não, essa não, essa não. Era um cuidado, uma preocupação. Esse mesmo zelo é que Deus espera de nós. Não é de qualquer maneira. Quando chegamos na presença de Deus, aqui na casa do Senhor, no ambiente de oração, primeira coisa que devemos fazer é a oração do pecador. Deus, me ajuda a lembrar o que vai atrapalhar desse culto entrar dentro de mim e eu sair daqui diferente de como chegou. Me ajuda a lembrar dos meus pecados. A palavra que eu falei que te entristeceu, a atitude que eu tive que não foi legal. Deus, me ajude a lembrar. Por quê? Porque eu quero colocar isso em dia. Eu quero que o Senhor me perdoe. Eu quero estar aqui de uma forma aonde o Espírito Santo, aonde a nuvem de Deus passar, ela me contagie. O texto diz que somos vasos. E vaso é um instrumento que tem que ser, que foi criado para ser cheio. Então, se eu sou vaso, Deus, tudo aquilo que tampa, tudo aquilo que atrapalha de o Senhor encher, tira. Essa deve ser a minha primeira oração. Depois disso vem a música, que é o momento em que os crentes mais mentem. Está cantando lá uma música, você está aqui no automático, não está nem prestando atenção nela. E a música está dizendo, não, eu vou servir, eu vou fazer. E a gente gritando lá, eu vou servir, eu vou fazer. Aí Deus diz, faz. Eles fazem nada. Mas você não estava cantando lá que ia? Mas eu nem prestei atenção no que eu estava falando. Com raciocínio. Na hora que alguém for falar, por mais difícil que seja entender, eu vou prestar atenção, eu vou concordar, eu vou discordar. Tem coisas que não servem para mim, se não serviu eu não quero. Serviu para mim, eu estou passando por isso, é isso que eu preciso. Então eu assino, eu disse, Deus, amém, isso aí se cumpra na minha vida. Quando eu faço esse processo, o culto é diferente.
Porque quando chega num momento como esse, quando a música começa a soar e o Espírito Santo começa a trabalhar, eu não vou estar fechado para isso, pelo contrário, o meu coração vai estar preparado. Então Deus vai se comunicar comigo. Agora não vai ser eu quem vou falar, e sim eu quem vou ouvir. Agora não vai ser eu que vou fazer, eu vou colher aquilo que eu fiz no culto todo. Pastor, não deu tempo de eu fazer isso não. Então feche os seus olhos, curva a sua cabeça agora, por favor. Louvor vai louvar. Primeira coisa, Jesus, o que impede do Senhor se manifestar na minha vida? Me perdoa. Fiz alguma coisa que entristeceu o Senhor? Me perdoa. Eu quero ser melhor. Eu quero ser um crente melhor. Eu quero ser uma pessoa melhor. Eu quero ser um esposo, uma esposa. Eu quero ser um empregado, um patrão. Eu quero ser um empresário diferente. Eu quero que a tua presença na minha vida faça a diferença. Eu não quero apenas ter rótulo cristão. Eu quero ter a sua presença, pois ela fará diferença na minha vida. E a atmosfera desse ambiente começa a mudar, e a glória de Deus começa a pairar. E assim como Deus fazia lá no Antigo Testamento, lá no dia da expiação, enfermos eram curados, pecadores eram perdoados, a glória de Deus descia, pessoas eram cheias do Espírito Santo, renovadas em suas forças, renovadas em seus entendimentos. Eita Deus! E aqueles que queriam parar recebiam vigor para caminhar um pouco mais. Adore a Ele. Enquanto você adora, Ele vai trabalhando, Ele vai construindo dentro de você. Em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Pra te adorar, Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Aleluias. E o texto que lemos: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, então eu perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra.
de nós buscarmos, é o momento de nós brigarmos contra nós mesmos, é o momento de nós insistirmos perante Ele, para que esses benefícios venham a acontecer, para que nós sejamos alcançados, para que nós sejamos sarados, para que nós possamos ouvir a sua voz, para que nós possamos ser direcionados, para que nós possamos, aleluia, usufruir do melhor desta terra, pois esse é o desejo dele para com o seu povo. Por isso, nessa noite, se desprenda de tudo aquilo que envolve, que tira, que atrapalha, e se lance na presença dele. Fecha aí os seus olhos, fecha. Em Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, Rei dos reis. Foi que eu nascia, Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, Rei dos reis. Foi que eu nascia, Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Estenda a sua mão assim, ó. Estenda a sua mão assim comigo. Eu quero orar com você. Eu não sei qual a sua necessidade, só você e Deus sabe. Às vezes sorrimos, mas o coração mesmo só Deus sabe. E o Espírito Santo está falando comigo que vai entrar dentro da sua intimidade. Tem pessoas aqui que precisam de saúde. Deus é a vida, médico dos médicos, Senhor dos senhores, que doia lá e arromenevias, aquele que faz e nada fica por fazer, aquele que opera sem deixar sinal algum, aquele que abre, cria cenários, gera situações, faz o milagre. E o texto ainda diz: operando ele, quem impedirá? Está com as suas mãos abertas? O texto diz: se dois concordarmos na terra, é feito no céu. Tem uma enfermidade aí, precisa de cura? Coloca a mão assim no seu coração.
Só você e Deus sabe o que precisa. Mas eu estou sentindo tanta presença dele aqui. Espírito Santo de Deus. O Senhor é aquele que conhece o nosso corpo físico. A palavra diz que somos templos do Espírito Santo. Às vezes, Deus, somos acometidos de algumas coisas, de algumas enfermidades, de algo que foge o nosso controle e domínio. É bem verdade, Deus, que o Senhor deu ciência e sabedoria aos homens para tratar de algumas delas, mas tem coisas que só o Senhor faz. Talvez os médicos já disseram que não tem o que fazer. Talvez alguém chegou a convencer que era necessário conviver com isso. Mas agora nós estamos num ambiente espiritual. Nós estamos na tua presença, Senhor. E a palavra diz que na tua presença somos livres. Ai, Deus, visita agora o teu filho, papai. Visita agora a tua filha, Deus. Faz aquilo que o homem não pode fazer. Visita a célula, visita nervos, visita o sangue, visita, Senhor. Ai, Jesus, o teu filho gera agora um milagre, pois o Senhor é Deus de milagre. O Senhor é aquele que faz, assim como fez no passado, faz hoje, e o texto diz que continuará fazendo. Por isso nesta noite nós invocamos a tua presença. Por isso nesta noite, Senhor, nós liberamos a unção da cura. Receba saúde aí agora. Receba saúde aí agora. Receba saúde aí agora. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Ainda está com a sua mão estendida? Espírito de Deus, eu não sei a necessidade do teu filho, da tua filha, mas o Senhor sabe. Sei que a tua presença despedaça, aleluia, despedaça, estraçalha todos os grilhões, cadeias. Vai na frente dele, vai na frente dela, vai aplanando os caminhos, Senhor. Vai tirando, Deus, os empecilhos, vai abrindo as portas que precisam ser abertas. Deus, se o Senhor quiser o homem, se o Senhor quiser usar ele, usa. Se o Senhor quiser fazer por intermédio dela, faça. Mas Deus, manifesta-se na vida da tua igreja. Pai, nós somos o teu povo, que clamamos pelo teu nome, que reconhecemos que sem ti nada somos, que reconhecemos, Deus, que se não for o teu amor, jamais receberíamos nada. Mas o Senhor diz que se humilhar e orar,
buscar a tua face, nos arrependermos, o Senhor ouvirá dos céus, o Senhor perdoará pecados, o Senhor sarará feridas, e nós cremos nisso nesta noite. Por isso liberamos sobre a vida do teu filho, sobre a vida da tua filha, que a tua graça, que a tua presença faça toda a diferença, para que o teu nome seja glorificado na vida dele, na vida dela. Aleluia. Se você acredita nisso, adore a Jesus aí, adore a Ele aí. Saia daqui entendendo que Deus te deu o privilégio, que muitos sofreram para conquistar, e nós usufruímos do sofrimento dele lá na cruz, para hoje sermos beneficiados. Amém? Dia 19, 20 e 21 de abril, nós teremos aqui na nossa igreja o encontro com Deus. Será na sexta-feira à noite o início. Temos alojamento, vai ficar lá embaixo. As meninas, os meninos ficam para cima. Dormiremos aqui. No outro dia, no sábado pela manhã, teremos ministrações. 2 pela manhã, 2 à tarde. À noite teremos também uma outra ministração mais poderosa ainda. No domingo pela manhã teremos ainda 2 ministrações. Serão 3 dias para sermos cheios de Deus. 3 dias para nos desligarmos das nossas atividades e sermos renovados. Pastor, eu quero participar. Procura a pastora Marcileia, nos procura. Tem aí, para quem tem acesso às redes sociais, a rede social está sendo divulgado. Para quem faz parte da célula, o líder vai estar falando sobre isso. Também agora em abril teremos o batismo em águas. Pastor, eu não me batizei, quero fazer isso. Nos procura depois, para ser batizado, para assumir um compromisso mais firme com Jesus. Eu tenho certeza que com Jesus, até o que é para dar errado, Ele faz dar certo. Amém? Estenda suas mãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos, e todos digam: que Deus abençoe em nome de Jesus.